Viva! Bem-vindos de novo. Passou mais uma semana. Estão no canal Viagem ao Planeta Terra e o meu nome é Maria Mar. Hoje, finalmente, vamos falar sobre a Ayurveda. É um tema que também estava proposto inicialmente nos objetivos para o nosso canal e hoje chegou o dia. Portanto, a Ayurveda sem yoga fica incompleta e yoga sem Ayurveda é a mesma coisa. Por isso, estudar estas disciplinas todas faz mais sentido. A Ayurveda é a ciência, é a medicina, melhor dizendo, é a medicina que existe ainda hoje na Índia, coexiste com a medicina convencional. Durante alguns períodos ao longo da história da Índia foi proibida de ser exercida, embora secretamente sempre fosse exercida, mas hoje, finalmente, depois da saída dos ingleses, a Ayurveda continua a viver. Então, a Ayurveda, podemos separar a palavra, indo à etimologia, podemos separar a palavra em Ayur e Veda, sendo Veda ciência, conhecimento e Ayurveda. Portanto, estamos a falar de uma ciência da vida, está bem? A Ayurveda, desde os seus primórdios, que ela remonta aos Vedas, como eu falei no último vídeo. Os Vedas são livros sagrados, tal como a Torá para os judeus, o Alcorão para o Islão e a Bíblia para os cristãos. Estamos a falar então de livros ancestrais, mas este livro, além de falar sobre espiritualidade, os Vedas, estes livros, além de falarem sobre espiritualidade, trazem conceitos muito práticos para a vida dos cidadãos, para a vida do dia-a-dia. E, nomeadamente, a Ayurveda, que está descrita no Atharva Veda, um desses 4 livros sagrados, e noutros, depois no Charaka Samhita, no Sushruta Samhita, pretendem ser um compêndio prático para melhor lidarmos com esta dupla, que é só que é a mente e o corpo. Portanto, o objetivo da Ayurveda é então que mente e corpo estejam sãos e libertos de doenças, para que depois o ser humano consiga evoluir espiritualmente. Portanto, esta ciência atua a nível quer da alimentação, dando dicas de como nos alimentarmos mais corretamente de acordo com cada pessoa, atua ao nível de rotinas diárias, estamos a falar nomeadamente de limpezas que são muito importantes, como seja a limpeza das fossas nasais, a limpeza dos orifícios auriculares, a raspagem da língua, para tirar todo o muco e as impurezas, etc. Também falamos aqui de terapias, como sejam, por exemplo, as massagens. As massagens são algo muito natural para um indiano, desde que nasce, o bebê logo começa a receber massagens, e não é como aqui, que é um luxo, não é? E também falamos a nível de cura. Em primeiro lugar, a Ayurveda pretende ser preventiva. Aliás, antigamente os médicos, era escolhido um médico para cada família, conhecia a família, acompanhava a família desde o nascimento dos filhos e todo o histórico, e quando algum elemento adoecia, ele era despedido. Pronto, isto é o que conta a história. De qualquer das formas, serve muito bem para ilustrarmos a importância que eles davam e dão à prevenção. Só em segundo lugar é que a Ayurveda é utilizada como cura. Aliás, a medicina convencional parece até ter melhores resultados, ou coadjuvantemente com a medicina Ayurveda, melhores resultados na cura de algumas situações de doença. Bom, o que nos interessa é então a Ayurveda. Como é que surge o conceito? Como é que vamos entender, como é que vamos perceber como é que isto funciona? Os indianos
têm também descritos nesses livros sagrados a origem de todo o universo. Como é que se começa a partir da energia, da vibração, do som, como é que se começa a construir a matéria. E a determinado momento eles falam em 5 elementos, que foram criados 5 elementos, que são, a saber, como todos sabemos, o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Ora, estes 5 elementos existem em tudo no universo, existem no nosso corpo, existem nos alimentos, existem nos pensamentos, existem nas nossas ações. E então, partindo desta base e sabendo que cada um de nós tem um conjunto da constituição destes elementos que nos é dado à nascença, estamos a falar do genótipo, estamos a falar para os indianos do Prakruti, e esta constituição, imaginem, eu tenho 70% de ar, 20% de terra e 10% de água à nascença. E então sabendo esta constituição inicial e sabendo que o natural é haver desequilíbrios ao longo da vida, por uma razão ou por outra, seja por fatores externos, seja por fatores internos, seja por um problema no trabalho, seja porque está um dia chuvoso, seja por... nós somos magníficos e muito complexos. Sabendo disto, é a partir daí que o médico Vaidya, que é chamado assim um médico Ayurveda, vai fazer uma tentativa sempre de colocar a pessoa a partir de onde ela está para o que ela é. E o que ela é aquilo que ela era no início, no momento do nascimento. Está bem? Portanto, é sobre isto que nós falaremos no próximo vídeo. Explicaremos um pouco melhor como é que nós podemos então ajudar-nos a nós e aos outros através da alimentação, através de algumas rotinas, coisas simples, obviamente, nós não somos médicos, nem nos queremos substituir a isso. Como é que através de coisas simples nós conseguimos, por exemplo, acalmar uma ansiedade, melhorar a nossa forma de lidar com o stress, como é que poderemos acalmar uma raiva, ter mais coragem. Como é que podemos então equilibrar os nossos 5 elementos dentro de nós e à nossa volta, e para vivermos melhor, porque cada um tem a sua própria constituição. E isto é que é a beleza das medicinas mais tradicionais, mais antigas, que é saber que cada ser é único. Cada pessoa é única, tem a sua própria constituição. Eu não posso fazer uma terapia igual só porque a pessoa apresenta, por exemplo, um estado de ansiedade. Pessoa A um estado de ansiedade, pessoa B um estado de ansiedade. Eu não posso aplicar o mesmo tipo de tratamento para uma como para a outra. Há sempre nuances diferentes. Está bem? Tenham uma boa semana. Obrigada por existirem e sejam felizes.